Hey everybody, welcome again to Fostering Língua One More Time. Hoje eu quero falar papo reto, uma coisa que não tem a ver com o inglês em si, nem muito com eu ensinar línguas, né? Dicas de línguas aqui, mas sim, tem a ver com o assunto de línguas e eu quero falar sobre para mim a maior vantagem e o que mais me motiva em aprender línguas em geral. Se você veio aqui em relação ao inglês, pode clicar no meu TikTok, no meu Instagram, me mandar e-mail aí que está na descrição. Sou professor de inglês, dou aula de inglês, estou abrindo meus horizontes para as outras aulas também. Mas hoje eu não quero falar sobre isso. Se quiser, faça isso aí, como eu disse na descrição. O que eu quero falar sobre é, para mim, qual é a maior vantagem, então, de aprender línguas. Para mim, o principal do aprender línguas é compreender o outro, compreender como pensa a outra língua e especialmente quebrar todos os meus estereótipos. Bom, os que eu tento quebrar, né? Meus preconceitos e os meus estereótipos. Muitas vezes nós somos criados dentro de uma cultura, aquela cultura tem uma ideia geral e aquela ideia geral perpassa e começa a julgar as outras línguas e as outras culturas diferentes das nossas. Por exemplo, muito comum de brasileiros acharem o espanhol, especialmente o espanhol aqui da América Latina, um espanhol em relação à pobreza. Só de ouvir o espanhol tem relação à pobreza. Você ouve espanhol aqui no Brasil, muitas pessoas têm esse preconceito no sentido de que não quer aprender espanhol, porque espanhol é ruim, é sujo, é pobre. O pior preconceito que tem é um preconceito de não querer aprender por causa disso. E eu já ouvi isso de vários locais. O fato é que quando você começa a aprender a língua, você consegue perceber quão rica é a cultura do espanhol. Mesmo o espanhol aqui da América Latina, né, que é um espanhol colonizado, não é a língua original aqui, quechua, ou a língua dos tupi-guarani, a língua nossa aqui de indígenas, né? E até a palavra indígena em si é uma palavra muito ampla. No momento que você começa a aprender um pouco do espanhol, você começa a também saber o nome dos povos que são originários daquele local, o nome deles, né? Nomear as coisas, dar um nome, é uma coisa muito importante, é uma coisa que cria outro sentido, outro significado dentro daquele conhecimento. Por exemplo, quando você aprende espanhol, você também aprende um pouco da cultura, né, hispano-americana, dos incas, dos maias, tudo mais. Quem era o povo que vivia ali, como foi o massacre, qual o nome das coisas indígenas que moravam, né, que eram daquele local. E a gente começa a ter um contato muito grande com a cultura. Outro estereótipo muito comum em relação aos Estados Unidos é achar que os Estados Unidos é super consumista, todo mundo lá é imperialista. É um tipo de preconceito bem comum também. No momento que você aprende o inglês, realmente o inglês tem essa pegada muito imperialista, de que eu domino o mundo, tudo mais. Mas no momento que você começa a aprender inglês, você percebe o quanto de luta também teve no inglês, dos povos marginalizados dentro do inglês, como também dos povos que sofreram adaptações e foram aprendendo um jeito novo de falar, uma nova língua, até os povos que são imigrantes, né? Porque os imigrantes ingleses não eram os mais ricos da Inglaterra que foram emigrar para os Estados Unidos. E dentro desses imigrantes ainda tinha os católicos e os protestantes, né? Os irlandeses e os britânicos em si. E dentro desse povo também houve miséria. E você começa a aprender o quanto mais do que a simples base da língua você consegue perceber a partir da cultura daquela língua. Outro preconceito muito comum no Brasil é o preconceito contra a língua asiática, especialmente o chinês, mais do que o japonês. Especialmente o chinês é de que come coisas ruins, que come animais estranhos, exóticos. No momento que você começa a aprender a língua, outra coisa que você percebe na hora é o quanto a culinária chinesa está no Brasil. A culinária chinesa é rica, e muito do que a gente tem no Brasil é limão, é laranja, é maçã, é sorvete, é arroz, é macarrão, todo, pizza, mesmo que veio da Itália, o original veio da China. Então a gente começa a perceber esse tipo de coisa, né? Coisas culturais dentro da língua que você não percebia antes. Primeiro, por não estar procurando sobre a língua, e segundo, por ter o seu preconceito arraigado, falta de conhecimento e falta de vontade de buscar mesmo. No momento que você começa a aprender a língua, se você ficar só focado na gramática, você cria um problema. Você fica, primeiro, desanimado, segundo, você não está pegando realmente o que a língua tem. Eu sempre faço a língua a partir da cultura. Eu caio na cultura primeiro, especialmente música. Eu ouço a música da língua e eu começo a perceber, a sonoridade é assim, a música faz isso, olha só que legal. E aí eu vejo a cultura e aí eu consigo
para mim, motivação para aprender mais e mais dentro daquela língua. No inglês, você tem muita, mas a cultura riquíssima do blues e do jazz, das comunidades negras de Geórgia, né, do sul dos Estados Unidos, contra a escravidão, criando um tipo, né, um ritmo seu próprio, influenciou todo mundo, inclusive os antigos senhores de escravos também, e veio para o Brasil e influenciou na bossa nova do Brasil. Então, esse tipo de coisa é incomparável, não tem preço. Eu começo a pensar nisso e falo, ainda bem que eu comecei a aprender línguas. E línguas é isso, quanto mais você quer aprender, mais você aprende, mais você quer, mais você quer, é um caminho sem fim. Você começa a perceber coisas específicas. Ah, na França, França será que é só garbo, só chique? Não tem desigualdades, não tem luta, não tem diferença? Não tem. Bom, na França você também vê culinária, mas você também vê, por exemplo, filosofia. E aí você começa a perceber, ah, será que por que, que os franceses pensavam tanto assim? Por que, que o francês tem esse. Você começa a perceber que não é só glamour. O francês tem muito de pensamento por causa de problemas que existiram ali, de fome, de peste negra, bom, de vários, né, acontecimentos trágicos naquele local. E você vê que existe esse pensamento. Mesma coisa acontece com a literatura russa, também é um pensamento na literatura russa muito melancólico. Por que tanta melancolia? Você começa a perceber coisas que você não percebia antes em línguas, por não estar exposto e também não conhecer muito do que a língua pede. Hoje mesmo eu estava vendo uma música, conheço um artista angolano, o nome dele é Valdemar Bastos. Ele tem uma música que eu não conhecia antes, chamava Mushima. Mushima significa coração em Ubuntu, a língua de Luanda, né? E aí você começa a perceber, nossa, que nome diferente, né? Em Moçambique a palavra órfão, quer dizer, a palavra pobre significa órfão, pessoa sem família, ao invés do igual no Brasil que a gente fala para condições financeiras, né? Mas o pobre em Moçambique é aquele que não tem mãe, pai, é órfão. Então, coisas que você começa a abrir o seu olho sobre como é que cada língua quer funcionar e como elas pensam o mundo. Outro exemplo, em chinês, ai significa amor. Ai hao, amor bom. Amor bom, ai hao significa o hobby. O que eu amo, o que eu sou bom e eu amo fazer. Sou bom e amo fazer. Ai hao, hobby. Então, esse tipo de coisa que você começa a perceber nas línguas são coisas pequenas, mas do nada elas se amontoam e te dá essa percepção muito grande de como as pessoas são e com a língua são. No momento que você começa a aprender línguas, você começa a quebrar seus preconceitos sobre o que as outras línguas fazem, sobre como elas pensam. Você percebe que tanto nós quanto os outros temos muitas coisas em comum, gostamos das mesmas coisas, queremos as mesmas coisas, temos os mesmos desejos e frustrações também, escrevemos na nossa própria língua nossas angústias. Então, não há nada mais interessante do que tentar falar a língua do outro e aprender coisas que a língua de outro povo tentou descrever tentou descrever, né? Então, espero que esse vídeo tenha sido um vídeo motivacional para vocês sobre aprender línguas, seja inglês, seja espanhol, francês, alemão, Ubuntu, Angola, Swahili, tudo faz. Eu não estou preocupado com a língua em si, nem quantos falantes tem na língua. Inglês é uma língua que a gente está meio que obrigado, né, no mundo atual a aprender, claro, mas as línguas devem ser vistas não só por esse sentido de obrigação de aprender, mas também o quanto ela tem a me oferecer. E todas as línguas têm muitas coisas a oferecer para todos nós que estamos aprendendo-las. Por exemplo, mais um exemplo para vocês aí. No Guarani, uma língua, né, indígena aqui, Paraguai, Mato Grosso, no Brasil, existe um nós, que é eu estou dentro, e um nós que eu não estou dentro. E aí a gente começa a perceber, será que quando eu falo nós queremos água, estou falando de mim ou do nós, a comunidade? Sem eu estar presente na comunidade. Isso é uma coisa que começa a quebrar barreiras, romper conhecimentos prévios, ideias diferentes de linguagem. E é assim que funciona. Espero que tenha sido um vídeo proveitoso no sentido de aprender mais línguas e vejo vocês na próxima. See you guys. Goodbye.